Olá, eu sou a Kátia Silene, sou formada em Pedagogia e sou atualmente coordenadora da humanização do Instituto Central. Hoje eu venho conversar com vocês sobre a aula Conviver e Cuidar. A minha fala está atrelada a um conhecimento por experiência. O que seria esse conhecimento por experiência? Tudo aquilo que eu fui vivenciando ao longo da minha idade. Isso tem relação com uma terminologia técnica que a gente chama de relação intergeracional. O que seria essa relação? É aquela relação distinta entre gerações. Então, da criança com seu avô, da mãe com seu filho, um sobrinho com um tio mais velho. Essa relação intergeracional, ela possibilita a troca de conhecimentos entre o mais jovem e o mais velho. Como dizia minha avó, a gente chamava ela de velha e ela sempre respondia: velho é trapo, ou como diz a avó de uma outra amiga, velho é a estrada. Por que o idoso não gosta de ser chamado de velho, né? Porque velho está sempre atrelado a essa questão do não é mais útil, não existe utilidade, já está no fim de linha. É como se já tivesse estragado, algo que está passado. E aí a gente traz aqui alguns significados com relação às palavras. Velho, tem idade avançada. Idoso, homem velho. Que existe há muito tempo. Antigo, uma velha rixa. E a palavra idoso, qual o significado? Que ou quem tem muitos anos de vida. O limite de idade entre um adulto e um idoso é de 65 anos. Então, aqui a gente já vê essa diferença entre a gente chamar uma pessoa com mais idade de idoso ou velho. Lembrando sempre que velho, para a maioria dos idosos, é tido como uma ofensa. Eles não gostam de serem chamados de velho, porque a gente sempre se recorda daquele trapo velho, da velha estrada ou de algo que já perdeu a sua utilidade. Aí eu trago aqui uma chargezinha do Will Tirano, que é da Dona Nésia. E aí vem o netinho dela, né, falar. Netinho não, já jovem, né? O jovem neto. Vó, seu perfil no Instagram chegou a 500 mil de seguidores. Quer mandar uma mensagem para eles? Aí ela responde, sim, fala para eles ficarem longe de mim. Aí o neto diz, verdade, coronavírus, a senhora faz parte do grupo de risco. Dona Nésia olha para trás e já diz, velha é a sua mãe. Aqui é só para demonstrar o quanto muitas vezes o idoso não gosta de estar alinhado a essa questão de ser velho e ultrapassado. Mas sabemos que envelhecer é inevitável. Porém, sentir-se velho já é outra questão. Aí eu trago aqui algumas imagens demonstrando essa questão dos idosos que não se sentem velhos, né? Então, aqui uma idosa pulando amarelinha, um casal de idosos dançando. E aí uma outra charge da Dona Nésia. E aí batem na porta dela e aí a amiga dela diz, vim te contar uma coisa. Aí Dona Nésia responde, consegue contar em 30 segundos? A amiga Dolores responde, sim. Dona Nésia rapidamente já diz, manda um áudio. Aqui a gente faz um alinhamento com relação à tecnologia. O áudio que a Dona Nésia se refere seria envia então uma mensagem no WhatsApp. É muito mais rápido, muito mais prático do que você vir na minha porta me contar algo. Então a gente entende aí que o idoso ele não está ultrapassado. Ele é só um adulto que realmente envelheceu, mas que também acompanha os progressos. Então envelhecer é sim um ato natural, é um processo natural de todo ser humano. Ao nascer nós já envelhecemos. Dia a dia, vamos envelhecendo. Nosso corpo, ele vai envelhecendo. Todos passamos por esse processo. Como passamos, essa é a grande diferença. Porque envelhecer é inevitável. E aí aqui a gente tem uma outra chargezinha para ilustrar o que seria esse processo do envelhecimento e por que isso é tão inevitável. Então, em 1990, o neto pergunta para a avó, quantos anos a senhora tem, vó? Ela responde, 75. Em 1996, quantos anos você tem, vó? Ela responde, 75. Em 2002, quantos anos a senhora tem, vó? Ela responde, 75. Em 2013, tá com quantos anos, vó? 75.
E aí ele diz: a senhora diz que tem 75 anos desde quando eu era criança. E aí ela responde: se sabe a minha idade, por que pergunta? Então, na realidade, assim, a gente observando a Charge, desde criança, essa criança também veio envelhecendo, ela veio crescendo, se tornando um jovem, se tornando um adulto. E do mesmo modo, o processo aconteceu também com essa avó. E aqui demonstrando até um pouco da parte lúdica da piada, né? Do idoso nunca revelar a sua idade, né? Mas na realidade o processo do envelhecimento está até mesmo muitas vezes na nossa imagem. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre essa questão de conviver com esse idoso, né? A idade avançada, ela não implica apenas em doença. Muitas vezes o jovem ou a pessoa já adulta, ela sempre até atrela a questão da pessoa mais velha estar acometida por doenças, ou envelhecer sempre vai vir com doenças. E na realidade não. Não existe essa incapacidade, não existe comorbidades atreladas totalmente a esse envelhecimento. Muitos idosos envelhecem de forma natural, saudável e mesmo sem nenhum tipo de doença. Então, a gente entender que conviver com o idoso não significa conviver com uma pessoa que está no fim da sua vida, né? Como as pessoas dizem na informalidade, fim de linha. O idoso não é uma criança grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão de infantilizar o idoso. Então, começar a agir como se aquele idoso fosse uma criança grande. E ele não é. É importante manter a atenção com relação a essa questão, porque infantilizar o idoso causa uma violência emocional muito grande nesse idoso. Baixa a autoestima desse idoso, retira dele as responsabilidades e até mesmo os poderes que ele tem com relação a se manter, a ter as suas responsabilidades, a lidar com as suas relações sociais. Isso implica de uma forma muito negativa. Então, a gente ter essa cautela, não chamando o idoso de vovozinho, vai atravessar a rua, querer segurar a mão como se fosse uma criança e deter aí o controle sobre essa pessoa. Tudo isso infantiliza, tira a liberdade desse idoso. Ter paciência de ambas as partes, isso é muito importante. Tanto o idoso ter paciência com aquele que ele convive, porque muitas vezes o adulto ou o jovem que convive com o idoso, ele pensa que ele está auxiliando, sendo que não há necessidade desse auxílio. Porque, na realidade, aquele idoso, ele mantém as suas capacidades, as suas funções motoras, e ele não precisa daquele auxílio, daquele apoio. Só que, muitas vezes, a pessoa que está ali no convívio, ele olha para aquele idoso e, para ele, esse idoso não possui mais as capacidades técnicas, nível intelectual, capacidades motoras para desenvolver tais atividades. Sendo que, na realidade, esse idoso mantém-se preservados. Todas as suas capacidades motoras, o seu nível intelectual. E é importante também o jovem, a criança e o adulto compreenderem que precisam ter paciência com o idoso, porque o idoso, na realidade, ele é um adulto que veio envelhecendo. Muitas vezes ele perde sim as suas capacidades motoras, ele necessita de cuidados, mas isso quando ele tem um diagnóstico prévio. E aqui não estamos falando dessas pessoas que infelizmente perderam a sua capacidade motora e necessitam de um cuidado maior, devido a comorbidades mais graves. Aqui estamos dizendo desses idosos que vêm envelhecendo, mas de forma natural, de forma saudável. Então, é importante haver a paciência e entender também os limites de cada um, os limites desse idoso. Pode ser que algumas tarefas ele não desenvolva mais com aquela urgência imediata que ele fazia antes. Então, lavar uma louça que antes ele lavava em 20 minutos, hoje ele leva 40 minutos. É necessário só ir observando nessa convivência para entender até que ponto é necessário sim a ajuda. Momento de escuta e comunicação não violenta. É importante haver sempre um momento de escuta para com a pessoa idosa, para que ela se sinta acolhida, ela tenha liberdade para expressar as suas vontades, os seus desejos e também dizer até onde ela está entendendo, ela está percebendo que necessita de um apoio, necessita de uma ajuda.
Caso contrário, a relação pode se tornar muito conturbada, haver muitos conflitos. E é aí que se inicia uma comunicação, muitas vezes, violenta para com esse idoso. Quando as pessoas querem direcionar o idoso a uma atividade, querem controlar as atividades que esse idoso deve desenvolver e, na realidade, a fala é sempre muito violenta. Eu vou dar um exemplo, então, do idoso atravessando a rua. A pessoa mais jovem sempre quer segurar na mão desse idoso, controlar o seu movimento, como a dizer, calma que eu tô aqui, eu tô vendo, eu enxergo bem, eu ando rápido e você tem que ficar aqui comigo, como se ele fosse uma criança. Quando na realidade, muitas vezes isso não é necessário, porque ele sabe atravessar a rua, ele sabe as regras do trânsito. E aí o idoso logo, imediatamente, muitas vezes já responde, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E ali já começa a gerar um certo conflito. Ou muitas vezes a pessoa, quando ela quer auxiliar, olha, tá vindo um carro muito rápido, você não quer aguardar? Ao invés de ser essa fala mais tranquila, é sempre, você não tá vendo o que você tá fazendo? Isso é uma comunicação violenta e que isso deve ser diminuído para estabelecer uma relação saudável entre as pessoas. Atenção, cuidado e independência. Aquela questão de, por mais que a gente conviva com o idoso e a gente tenha uma atenção para manter o cuidado desse idoso, a gente deve preservar a sua independência, ao ponto que pode ser preservada. Claro que a gente, mais uma vez dizendo, não estamos falando de um idoso que realmente necessita de cuidados integrais, que necessita por conta de estar acamado ou que perdeu as suas capacidades intelectuais, tem alguma doença mental que o limite. Não, estamos falando aqui de uma pessoa que já chegou aos seus 70, aos seus 80 anos, mas que manteve sim uma vida ativa, que tem relações sociais, que faz atividade física, mantém uma boa alimentação, um idoso que tem envelhecido de uma forma saudável. É importante a família manter o cuidado, a atenção e observando se ele precisa de um acompanhamento quando vai ao médico, observar se nas relações que ele tem estabelecido socialmente, se não está havendo algum extravio até mesmo financeiro das suas contas, se ele está esquecendo alguma coisa. Essa é a atenção e o cuidado necessário. Observar se o ambiente onde ele mora ou pelos locais que ele sempre costuma estar, se é adequado essa calçada, a casa, se tem muitos degraus, se ele está com dificuldade de subir e descer, mas sempre respeitando a sua independência, tá? Tem uma questão muito importante que a gente observa quando a gente convive com o idoso, muitos não querem dar trabalho e eles entendem que não podem ser um peso para a sua família. Isso é importante observar também. No convívio com o idoso, respeitar o que ele está dizendo com relação a querer não dar trabalho. O que seria esse dar trabalho? Será que a fala de algum familiar ou de algum amigo tem tornado essa atenção que ele precisa ter apenas de ter um acompanhante para ir ao médico, de ter alguém para levar as suas sacolas do mercado? Isso é dar trabalho? Ou isso é apenas ali, faz parte do convívio, é natural e não sobrecarrega ninguém? Mas respeitar, manter essa escuta da fala do idoso para entender o que ele está achando sobre aquela determinada situação. Então, aqui a gente traz algumas outras dicas com relação à convivência com respeito. A gente tem o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, e ela fala sobre os direitos fundamentais do idoso. Então, como que a gente convive melhor e com respeito, né? Sempre tendo aí esse alinhamento da liberdade, respeito e dignidade, alimentação, a saúde, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, profissionalização e trabalho, previdência social, assistência social, habitação, transporte e vida. Todas essas ações, elas integram uma qualidade de vida melhor para o idoso. É importante sempre respeitar todos esses aspectos. Outra questão muito importante, sempre a gente entender que envelhecer não é doença, então velhice não é doença. Então, na informalidade, a gente usa esse termo, velhice, quando eu chegar na minha velhice. Entender que quando estivermos lá, e para quem já está lá, isso não significa
doença. Isso é vida. Podemos manter sim os nossos propósitos, os nossos sonhos, renovar as nossas ideias, os nossos planos, porque temos muito o que viver. Idoso, então, não é uma criança. E aí aqui vem uma frase que ressalta mais ainda essa questão. Esteja atento para não infantilizar o idoso, porque isso pode afetar a sua autoestima. Apesar de estarem mais vulneráveis, permita que eles expressem seus desejos, opiniões e tenham autonomia para realizar as tarefas do dia a dia. Ofereça sua ajuda se necessário. Não tem mais idade para isso. Tem sim. Essa é uma campanha que houve já do Senado Federal e aí diz que o idoso tem garantido por lei o seu direito de ir aonde ele quiser, praticar esporte, se divertir, expressar as suas opiniões, participar da vida familiar e da comunidade, como também da política. Também tem direito a ter respeitado a sua autonomia, a sua integridade física e psíquica e moral, suas competências técnicas e também respeitando as suas questões religiosas, os seus espaços e os seus objetos pessoais. Isso é muito importante. O respeito integral, principalmente com quem convive com o idoso, respeitar o espaço dele, as coisas dele. Porque às vezes a gente entende que a pessoa não necessita mais de algum tipo de objeto, porque já na sua idade não faz mais uso. Mas será que aquilo não tem um apelo emocional? Como conversar melhor com esse idoso para identificar se é ou não necessário guardar aquele objeto? Então, observar e respeitar os limites dos idosos. Aqui até numa questão da mobilidade física, né? Mas também das suas capacidades mentais. E aí aqui uma tirinha só para a gente descontrair. Aí a pessoa que está cuidando do idoso, ela atende o telefone e diz, né? Tudo tranquilo, deu um pouquinho de trabalho, mas consegui convencer o vovô a ficar em casa. E aí a gente observa aqui no quadrinho que o vovô, na realidade, está amarrado, né? Foi contido para não sair de casa, demonstrando aí essa questão até desse momento da pandemia, em que os idosos realmente precisavam se manter de quarentena, e aí demonstrando, então, como que essa pessoa lidou com a situação, de uma forma não adequada, né? Cuidado e atenção. O que é importante no cuidado e atenção com os idosos? A gente sempre preservar o bem-estar desse idoso, a sua liberdade, manter sempre o respeito com relação a ele e os seus objetos, a autonomia, a independência, a paciência, a sua dignidade, a autoestima e a empatia, e tudo isso gerando compreensão recíproca do idoso para com aquele que ele convive e da pessoa mais jovem que está convivendo com o idoso. Todos esses adjetivos fazem com que a gente reflita que, com certeza, esse idoso terá aí na sua vida uma qualidade de vida melhor, certificada, né? A gente colocou aqui até um selinho para demonstrar isso. Então, respeitando todas essas questões, convivendo de uma forma que o idoso tenha todas essas questões direcionadas no seu dia a dia, de fato esse idoso vai ter um envelhecimento com qualidade. Aí aqui a gente traz mais uma chargezinha, sempre para descontrair, e que demonstra aí de fato o que seria essa convivência com o idoso, né? Então aí o menininho, o netinho da dona Nésia está dizendo: por que a avó anda assim e não como uma pessoa normal? Aí no outro quadrinho: por que a pele da avó não parece de uma pessoa normal? A avó é corcunda, ela não consegue ficar com a postura normal. E aí a avó responde: jovens acham que para ser normal tem que ser como eles. Então aí demonstrando que na realidade o olhar, a perspectiva de cada pessoa não significa que ela se resume para todas. Então na realidade o que o jovem acha muito normal, para o idoso não é. Então respeitar também esse espaço e respeitando a história desse idoso, né? Como que ele fez para chegar até ali. Aí aqui a gente traz a nossa conclusão. Todos somos sujeitos com histórias de vidas distintas, que devem ser respeitadas, de forma que haja cuidado, atenção,
dignidade para que a jornada do nosso envelhecimento seja um processo leve e natural, para vivermos bem, com saúde, paz e qualidade de vida. Então, aqui integrando tudo o que é necessário para o nosso envelhecimento e para aqueles que já estão aí na fase vivendo com esse envelhecimento. Então, algo que a gente deve reforçar e sempre se recordar: todos seremos idosos. Então, aqueles que não morreram aí antes dessa idade, a partir dos 65 anos, com certeza serão idosos. E o que eles querem quando chegarem a essa idade? O que eles gostariam que fosse respeitado? O que é importante? Do mesmo modo, desta forma, poderemos respeitar os idosos atuais. Agradeço aí a participação de todos vocês, estarei disponível para perguntas, questionamentos. Está aí o meu contato, o meu e-mail, o e-mail também do setor que eu represento. Muito obrigada.